Craquete, gravando. Aula 21, nós estamos trabalhando na Geografia 2, Geo Rural. Bota a máscara, menina, você vai transmitir doença. Nós estamos trabalhando na Geografia 2, Geo Rural, e na Geo 1 agora, Urbanização. Aula 22, Urbanização do Brasil. Ana Clara e seu namorado. Agora, urbanização é outro pilar da geografia para as provas. Os materiais didáticos, de um modo geral, de geografia, eles têm deixado esses temas mais importantes para o finalmente. Né? Geografia agrária e geografia urbana, cara, é uns 30% da prova. De provas, assim, de um modo geral. Cai muita questão sobre isso. A gente sabe que sempre vai cair. E vamos começar aqui conversar sobre urbanização. O que é urbanização? É um processo de surgimento e desenvolvimento de cidades. Pois é, ô Pedroso, é desse modelo mesmo. Urbanização é surgimento e desenvolvimento de cidades. E quando é que esse fenômeno se torna mais intenso para a humanidade? Se a gente for pensar a gente enquanto espécie animal, espécie humana, né, a gente sempre viveu no campo. O campo sempre foi o nosso centro de sustento. E hoje está bem mudado, né? Hoje o campo trabalha em prol do urbano. Ou quem determina o que vai ser produzido no campo não é o campo, é a cidade. Ah, professor, como assim? O produtor rural ele planta o que ele quiser. Planta o que ele quiser, se ele for desconexo com a realidade. Por exemplo, se houver uma quebra na produção de soja, quebrou o mercado de soja. John Biden vence a eleição, se alinha mais à China, a China deixa de comprar soja brasileira. O que acontece com o preço? Cai. O que os produtores de soja no Brasil vão fazer? Às vezes não parar de produzir soja, mas eles vão diversificar a produção, eles vão produzir outras coisas. Então entenda, quem determina o fluxo de produção no campo é a cidade. A indústria que precisa da matéria-prima, ela fica localizada onde? Majoritariamente na cidade. Na aula lá da Geografia 2, a gente falou sobre as novas ruralidades. Lembra? O campo tem ganhado novos sentidos. Dentre os vários sentidos, o da industrialização. Nós temos hoje a agroindústria. A indústria que está dentro da fazenda. Muitas vezes a empresa rural, ela está lá no meio do mato, no meio da fazenda, do campo, e ela tem ônibus que buscam os funcionários, a mão de obra dela em volta. E hoje, com a mecanização, é cada vez menos necessário mão de obra, ainda que seja necessária. É cada vez menos, a gente precisa de menos funcionários. Você pega uma empresa grande aqui, uma grande indústria que tem aqui para a região norte, a Aurora, aquela de porco, de embutidos, linguiça, salsicha, de tudo que é trem. Ela fica lá em São Gabriel do Oeste. Só que em São Gabriel não tem mão de obra suficiente. O que ela faz? Ela pega em Bandeirantes, ela pega em Camapuã, ela pega em Coxim. Ela busca mão de obra dali do entorno e traz para ela. Então entenda o seguinte, o campo ele tem ganhado novas significâncias. Só que a indústria continua sendo majoritariamente urbana. Por quê? Porque em país desenvolvido que é industrializado, a maioria da população mora onde? Na cidade. Então é natural que a indústria localize-se na cidade, por quê? Porque o mercado consumidor, porque a mão de obra, porque a infraestrutura está concentrada na cidade. Basta você olhar para o Brasil, é um país que na nossa cabeça, falei disso para vocês na aula passada também, na nossa cabeça, o PIB brasileiro, a maior parte dele sai do setor primário. Né? Vocês lembram que eu expliquei a diferença disso para vocês? O PIB brasileiro é composto principalmente
Por qual setor? O PIB, terciário. Agora, a pauta de exportações do Brasil é composta principalmente por qual setor? Primário. A pauta de exportação é primária. Só que a produção do PIB, o PIB engloba tudo. As exportações e o consumo interno. Aí é terciário. Comércio e serviços. Então entenda, o rural ele tem ganhado novos significados sim, né? Alguns países têm demonstrado um fenômeno de êxodo urbano, as pessoas têm deixado a cidade e ido para o campo. Por quê? Qual é o argumento? Uma vida mais tranquila, qualidade de vida, né? Veja só, o que São Paulo, Nova Delhi, Tóquio, Nova York tem de problema em comum? Cita um. Violência. A Tóquio é violenta, professor? Claro que é. Tem gente que idealiza o Japão na cabeça. Tem gente que idealiza o país desenvolvido. Ele não tem problema. Lógico que tem. Os Estados Unidos, maior nação do mundo. Perfeito. O pobre, você viu o pobre? O pobre anda de iPhone. Mas tem o que comer? A gente às vezes valoriza demais o ter, né? O ter, a coisa da hype, né? Viver na hype. E aí o cara não tem o que é mais básico. Tem um monte de gente nos Estados Unidos que está fudido financeiramente agora, por tratamento com Covid. É caro, não é barato. É caríssimo o tratamento de Covid. E nos Estados Unidos não tem atendimento público para todo mundo. Parcela para mim esse trem aí. Não é igual o SUSão aqui do Brasil, não. Você vai no SUS e tem todo atendimento. O cara tá lascado, classe média lá, pegou 4 pessoas da família. Os caras estão estimando aí nos 60, 70 mil dólares o tratamento. É muito dinheiro, até para o padrão americano. Então entenda, voltando aqui para o assunto do êxodo urbano. As cidades no mundo, as grandes cidades, não importa se em país desenvolvido ou se em país subdesenvolvido, tranquilo, Leila. A gente acabou de começar também, até que eu monto tudo esse trem aqui. Elas têm problemas. Toda cidade tem problema. Por quê? Porque o processo de urbanização no mundo, nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos, ele vai acontecer de modo muito intenso e muito rápido. Claro que nos países pobres o processo é muito mais intenso e muito mais rápido. Olha para o Brasil. O Brasil é um país muito urbanizado, mais de 80% da população vivendo em área urbana. Só que, quantas dessas não têm acesso ao que é básico? A gente tem pelo menos 50% da população brasileira que não é contemplada com o saneamento básico. Com os 3, né, ingredientes do saneamento. Coleta e tratamento de lixo, coleta e tratamento de esgoto, água encanada potável. Inclusive, quem quiser ser um levantamento, um estudo que foi levantado lá em 2017 do IBGE, bem completo esse ano. É um tema sempre muito pertinente para vocês. Falar de água, de saneamento básico, não só para a questão da geografia, mas também para a questão de redação. É um tema que sempre pode estar presente de alguma forma. Então entenda, as cidades de um modo geral, tanto no país rico quanto no pobre, ela vai enfrentar muito problema. E quanto mais urbanizado for o país, pior tende a ser. Mais desafiador tende a ser. Você já viu o tamanho usando o Japão como referência, né, que é um país muito industrializado e muito urbanizado? Você já viu os congestionamentos do Japão? Tóquio, Osaka, Nagoya, aquele amontoado de cidade. São dezenas de cidades, tudo aglomerada, um processo de conurbação homogêneo. 50 milhões de pessoas, é a maior cidade do mundo. É o maior aglomerado urbano do mundo. 50 milhões. É mais do que o estado de São Paulo inteiro. Você vai na São Paulo, a cidade de São Paulo tem 21, quase 22 milhões. É uma monstruosidade de cidade. Agora imagina só, 50 milhões de pessoas, tudo aglomerado. Então está havendo um processo de êxodo urbano. As pessoas estão voltando para o campo, porque a cidade, o processo de urbanização, ele não conseguiu gerar qualidade de vida para todo mundo. E a cidade concentra alguns problemas bem graves, né? Como, por exemplo,
a poluição atmosférica. Você vai para... Por mais que Campo Grande não seja, né, às vezes, uma cidade industrializada, não é uma cidade muito poluída, mas quando você se afasta daqui, você vai para o meio do mato aí da vida, afastado de Campo Grande, você sente que a qualidade do ar é outra, né? E olha que aqui, Campo Grande não é muito industrializada, mas a vida urbana, né, carro andando o tempo inteiro, queima de combustível. Opa! Vai ficar meio bosta, né, para os guri verem, mas pode? É só um golinho? Tá. Então entenda, ó. Aqui no caso ele está falando da evolução que nós tivemos. Nós não temos um ano preciso, exato, de quando foi, mas ali por volta de 67, 68 mais ou menos, o Brasil ultrapassa a população urbana ultrapassa a população rural. É um exemplo o Brasil, não só o Brasil. América Latina, achei que ia gravar. América Latina, de um modo geral, ela vai vivenciar isso. Os tigres asiáticos, de um modo geral, vão vivenciar isso. O Japão, a China, quem? Os países que se industrializaram. Então veja só, urbanização e industrialização são coisas que andam lado a lado. A cidade se desenvolve à medida que a indústria chega. Ou as indústrias chegam à medida que a cidade se desenvolve. Posso dar 2 exemplos disso bem prático para vocês dentro do nosso estado. Três Lagoas é uma cidade que está se industrializando. O que aconteceu com a cidade? Ela cresceu. Campo Grande não é uma cidade de origem industrial. Mas à medida que Campo Grande tem crescido, chegando próximo a 1 milhão de habitantes, indústrias têm chegado. São 2 cidades diferentes. Três Lagoas está se tornando uma cidade industrializada, uma cidade industrial, com a vocação para a indústria, de modo que hoje Três Lagoas já é a cidade o município que mais exporta dentro do estado. É mais que 3 vezes o tanto de Campo Grande. Tá? Campo Grande não exporta muita coisa para fora do estado. E a gente nem é muito industrializado, embora nos últimos anos agora tenham chegado algumas indústrias diversificadas. Mas na composição total do PIB e na exportação é pequeno. Campo Grande tem recebido indústria por quê? Porque aqui está formando um mercado consumidor. E vocês já viram que o poder aquisitivo do Campo Grandense é diferenciado, né? Campo Grande é uma cidade de classe média alta. Campo Grande é uma cidade que tem muito rico. Gente que tem muita grana. Campo Grande é diferenciado. E aí indústrias vêm para cá também agora, por quê? Porque aqui tem um mercado consumidor em potencial. Cidade e fenômeno urbano. Bom, aqui ele está mostrando o processo evolutivo das cidades do mundo, né? Só tinha aqueles carrões de GTA. Tipo isso, né, Leila? Domingueira é carro de luxo e moto de luxo na Afonso Pena, né? Agora é o piseiro, Agora vem a outra vem 15. Parece que eu tô no Rio de Janeiro. Vem o quê? Vem CG. Ô, mó massa, doido. Pô! Tio Deizona com escapamento aberto. Ouvindo um funkzão maneiro. Ó, já até arrepiei aqui de vontade, ó. Que isso? Tomando uma balalaica. Poxa. Olha só, pessoal. Outra coisa que confunde a cabeça do jovem estudante que faz vestibular. Olha para esse gráfico aqui. Olha para esse gráfico. O mais próximo que nós temos da gente aqui seria o 2014. 53,6%. Quer dizer, quase a metade da população mundial hoje é urbana. Parece que o mundo inteiro é super urbanizado, né? Não é. Tá? Você pega um país como a Índia, por exemplo. 1 bilhão e 400 milhões. 40% é urbano. 60% é rural. A Índia é majoritariamente rural. A China está meio a meio. Não é todo mundo que é urbanizadão igual a gente. Tá? Inclusive, olha só, a América Latina
é a região mais urbanizada do mundo. Ser urbanizado não significa necessariamente que a cidade é organizada, é bonita, é uma cidade estruturada. Não, é urbanizada. Tem favela pra um caralho, né? Você vai no Brasil, favela pra caramba. Pra tudo que é lá tem favela aqui. Você vai no Peru, na Bolívia, no Paraguai. A Bolívia é quase uma favela, né? A Bolívia é uma cidade assim que é meio favela e meio cidade, né? É muito favelamento. O índice de favelamento acaba ficando muito grande. O Brasil, último censo, 10 milhões e meio de favelados. É isso porque o IBGE considera favela aquilo que consegue... Ô casal, aquilo que consegue aglomerar pelo menos 51 casas em condições de moradia subnormal. Ou seja, abaixo do que seria o normal, o adequado, com segurança, com conforto térmico. Uma moradia com dignidade, né? Uma moradia com janela, uma moradia com porta, com fechadura. Ai, professor, mas toda casa tem isso. Não. Uma moradia com água encanada, com vaso sanitário. Nossa, mas faz aonde? No buraquinho. Infelizmente, cara. Então, faz um buraquinho no chão lá e vral, filho. É o que tem pra hoje. Então, infelizmente, isso é a característica da América Latina. Uma urbanização deficiente. Por quê? Muito rápida. Olha só, definir o que é cidade não é tarefa fácil, devido à multiplicidade de aspectos que ela apresenta. De forma simplificada, pode-se dizer que cidade é uma concentração de 4 importantes aspectos. O IBGE está repensando a metodologia dele para dizer o que é cidade e o que é urbano nos censos. É difícil dizer o que é no mundo de hoje, onde o urbano está invadindo o rural invadindo o urbano. Primeiro aspecto, ó, divisão social do trabalho, proveniente da diversificação das atividades. A cidade tem o quê? Diversidade de serviços, de funções, de produtos. Segundo, concentração de poderes. Aonde fica a sede do poder político? Na cidade. No caso de Campo Grande, do governo estadual, Parque dos Poderes. Está onde o Parque dos Poderes? Não está na área urbana de Campo Grande? Não está lá no meio do mato. Então o poder emana da cidade, entenda isso. O poder emana da cidade. No caso, Brasília foi tirada do Rio de Janeiro, foi construída uma cidade para abrigar a sede do poder. Terceiro, acessibilidade, que vai se desenvolver devido à boa concentração de atrativos em um ponto específico. E o último, centralidade simbólica, ou seja, já que a maior dinâmica urbana se concentra na cidade, as pluralidades de histórias de vida estão sendo compartilhadas nela. A produção cultural, né, vamos dizer assim, acessibilidade, a gente poderia falar aqui da concentração de meios de comunicação, de meios de transporte. Um aeroporto, por exemplo, ele não fica no mato, na fazenda, ele fica na cidade. A rodoviária não fica na fazenda, ela fica na cidade. Então, os terminais de ônibus, não tem terminal de ônibus no ambiente rural, ele está na cidade. Então, a cidade ela concentra mais serviços, ela tem mais coisas à disposição da população. Vamos lá? Olha só. Para o IBGE, a cidade deve possuir pelo menos um aglomerado de 10 mil habitantes. Tá, mas aí, o que o IBGE faz com Alcinópolis? O menor município daqui, em população, 1.900 e poucos habitantes. E aí, Alcinópolis, é o que então? É rural? Você está vendo como é complicado você definir? Em alguns casos. E o que nós vemos aqui, galera, eu acabei não comentando aqui nesse gráfico, né? Também, olha só, o processo de urbanização mundial não para de crescer. Ele vem numa crescente que desde 50, olha isso, 1950, 1/3 da população morava na cidade. 1/3. 1950 a gente já está falando do início da terceira revolução industrial, hein? Só que onde estava a revolução industrial? Nos países desenvolvidos. Os pobres estavam à margem, vivendo no campo, subsistindo, né? Sobrevivendo.
Deixa eu avançar aqui. Tipos de cidades. Eu vou direto aqui para... Eu não vou nem falar de sítio urbano, de situação urbana, que isso aí já está no meio da nossa fala. Quanto à origem, cidades espontâneas ou cidades planejadas. O que é uma cidade espontânea? Bem sugestivo, né? Ela surge espontaneamente. Às vezes é uma parada, né? Você pega a Rota dos Bandeirantes. A Rota dos Bandeirantes tinham pontos comerciais ao longo da rota, que aí você pega, por exemplo, Camapuã. Camapuã é um dos municípios mais antigos de Mato Grosso do Sul. Uma das formações mais antigas. Por quê? Porque os bandeirantes eles passavam por ali. Inclusive Bandeirantes, o município de Bandeirantes, né, herda esse nome por conta da rota desses bandeirantes. E aí no imaginário do povo sul-mato-grossense, essa galera do norte aqui você pega aqui Aparecida do Taboado, Água Clara, Rio Verde, Três Lagoas, Camapuã, Pedro Gomes, Alcinópolis, Coxim. Essa borda leste, nordeste, norte do Mato Grosso do Sul está no imaginário do cara do campo, da fazenda. Não sei se vocês já ouviram falar do enterro. Já ouviu falar sobre isso? Enterro. Os bandeirantes, os jesuítas, eles nessas rotas, eles não conseguiam levar tudo, eles faziam um buraco, escavavam e guardavam lá tesouro, moedas de ouro, ou pepitas de ouro, pedras preciosas. E aí diz que você consegue ver luzes à noite, é assombrado, tem espíritos que rondam esses lugares. E aí tem no imaginário as cruzes, né? Colocavam cruzes com pontas de diamante. Tem gente que é especialista nisso, em procurar esses tesouros da época dos bandeirantes. Então ali, o norte do Mato Grosso do Sul era rota de bandeirante. Ali surgiu cidade espontânea. A cidade surgiu. Agora, no caso, você pega Brasília, nosso maior exemplo brasileiro de cidade planejada. Ela surge para quê? Para ser a sede do poder administrativo. Você pega uma cidade como São Gabriel do Oeste. É uma cidade planejada. É uma cidade que ela surge dentro de um contexto, que ela sabe que ela vai crescer por conta do agronegócio, e aí já começa a estruturar a cidade de um modo que ela consiga abrigar as pessoas com a qualidade de vida melhor. Você pega Campo Grande, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. Palmas é planejada, Maurício? Eu não conheço Palmas. É planejado para 1 milhão de habitantes, tem 200 mil. Sério? As ruas gigantes pra caralho, você tem imensa na cidade. Olha que show. A capital da Austrália, que muitos pensam que é Sydney, né? Canberra. É a mesma coisa de Brasília. Foi uma cidade construída, planejada, uma cidade de excelente qualidade de vida. Toda arborizada, é linda Canberra. Só que é uma cidadezinha de acho, 450 mil habitantes, acho que não tem nem isso. Dourados, um pouco maior que Dourados. Capital. Então, cidade planejada é aquela que tem uma estruturação para receber pessoas. Você pega Cuiabá. Cuiabá é uma cidade histórica, velha. É uma cidade, trânsito ruim, as ruas são estreitas. O lugar que a cidade foi construída, não pensaram nem um pouco, né? Porque Cuiabá fica numa depressão. Se for construir uma cidade hoje, você vai construir ela num vale. Então, assim, a amenidade climática em Cuiabá, zero. Ah, professor, Cuiabá é quente, é muito quente. Cuiabá tem temperatura que às vezes está mais baixa do que aqui em Campo Grande. Só que o problema de Cuiabá é que ela é quente sempre. Né? Campo Grande tem os picos de calor, esse que teve agora, quase ficando doido aqui, né? 45 dias com temperatura de 37 a 40 graus. É escroto pra gente. E aí você fica 45 dias. Para um cuiabano, isso que a gente viveu é normal. Agora, Campo Grande faz, sim, 38 graus às vezes, 39. Mas faz assim, 2, 3 dias, aí volta pro 36. Que diferença que dá, né? 36 para 39, velho. 3 graus só. Com 3 graus você fica quase louco. Não sei, eu não suporto muito calor. Né? Com 3 graus já...
Ou 36, 33, né? 33 é uma temperatura amena, né? Aquele calor gostoso, né? Dá vontade de tomar cerveja o dia inteiro, né? Ou dormir, né, Zílio? Opa! Não vai, né? Não. Você vai ter um... Funções. Pode ser uma cidade portuária. Fala uma cidade portuária. Santos. Isso. Cidade industrial. São Paulo pode ser uma cidade industrial. Sorocaba. O que mais? Berlândia. Religiosa. Aparecida. No Brasil, a nossa referência de cidade religiosa, Aparecida. Agora, se a gente pensar a nível mundo, você pega uma Varanasi daquela na Índia, onde os malucos vão para morrer, ou vai para enterrar os doidos lá. Machu Picchu, você pode colocar uma vocação religiosa nela. Tem os caras do misticismo, o Maurício, que os caras vão para lá, é um negócio religioso. Tem gente que vai aqui para Chapada dos Guimarães, velho. O cara vai para Chapada dos Guimarães porque ele é o centro geodésico da América do Sul. Aí vai uns hipzão, desce com charutão de maconha lá para baixo, assim, para encontrar as energias que fluem. Mas não é uma cidade religiosa, longe disso, tá? Pensar Meca, né, na Arábia Saudita, Jerusalém. Alguém falou Jerusalém aí? O Vaticano. São cidades religiosas. Política administrativa. Brasília. Washington DC. Galera acha que é Nova York. Né? Canberra. Quem? Sucre. Turística. Aqui no MS, o maior exemplo é Bonito. Né? Agora, você fala assim, Porto Seguro. O que é Porto Seguro, velho? É turística. Né? Que é Rio de Janeiro, é o quê? É turística. Né? Fernando de Noronha. Embora não seja, né, necessariamente uma cidade. Cidade formal e informal. O que é a formal? É a planejada, é a que tem um estado. Tá? E a informal é a região periférica, é aquela que não tem o estado com E maiúsculo. O que significa isso? Não tem segurança, não tem saneamento básico, não tem moradia, não tem o que a estrutura urbana deveria ter. E não tem emprego, trabalho formal. O guri trabalha entregando droga. Ou o guri trabalha vendendo picolé. Sei lá, é um trabalho informal. Rede urbana e hierarquia urbana. O que é uma rede urbana, meninos? Rede urbana são as conexões que as cidades fazem entre si. Por exemplo, se a gente pensar os meios de comunicação e os meios de transporte, eles estabelecem, né, conexões entre essas cidades. Então, a rede urbana são todas as cidades de um país, ou de um estado, de uma região, conectadas entre si. Aí a gente poderia pensar já na hierarquia urbana. Qual é a influência de São Paulo, a cidade de São Paulo dentro do estado? Gigante, total. Né? O estado de São Paulo vive com a cidade de São Paulo. E qual a influência de São Paulo para o Sudeste? Muito grande. E de São Paulo para Campo Grande? Cuiabá sim, cara. Sim, mas não, pera lá. Para você definir a influência e a hierarquia da cidade, você vai analisar vários aspectos. Por exemplo, tem gente aqui do norte do Mato Grosso do Sul, Enzo. O cara tá lá em Cacilândia, por exemplo, município bem na divisa com Goiás. Muitas vezes, quando ele vai tratar um atendimento médico, ele não vem para Campo Grande. Para onde que ele vai? Para Goiânia. Saca?
Então, isso é a influência de uma cidade. A influência da cidade está, por exemplo, no seu carro que estragou uma peça e não tem a peça aqui. De onde você vai pedir? São Paulo. Entendeu? Isso é influência urbana. Ou, se a gente for pensar na produção cultural do Brasil, quais são as duas cidades mais influentes? Cultural. O que é cultura? Tudo aquilo que a gente produz de material musical, cinema, televisão, notícia. Rio São Paulo, bicho. É Rio e São Paulo. O maluco lá do Acre assiste uma novela que se passa no Rio de Janeiro. Num clima diferente, numa cultura totalmente diferente, mas ele assiste. Olha a polarização de São Paulo, do Rio de Janeiro. As cidades são conhecidas no Brasil inteiro. Agora, fala pra mim, o que você conhece de Porto Velho? O que você conhece de Boa Vista? Vai lá em São Paulo e fala assim pro maluco, o que você conhece de Campo Grande? Ah, eu sei que vocês andam em onça. Então assim, isso é influência, é? A cidade não pede para ser isso. Não é que você está elevando o status dela. Ela simplesmente é. Ai, que filosófico. Aglomerações urbanas. O que é uma metrópole? Não é uma cidade grande. Não é. Não é uma cidade. Anota isso, pelo amor de Jeová. Metrópole não é uma cidade com um número X de habitantes. É aquela que concentra todos os serviços que um país pode oferecer. Campo Grande é metrópole? Não, porque não tem 1 milhão de habitantes? Não, porque ela não oferta tudo aquilo que as pessoas de Campo Grande necessitam. Tem muita coisa que a gente não consegue achar em Campo Grande, você tem que comprar fora. Muita coisa mesmo. É que às vezes pro dia a dia não, comida, roupa, essas... tudo tem aqui. Agora, você trabalha com, por exemplo, sei lá, você tem uma tornearia mecânica. Você vai comprar uma ferramenta, uma broca de um torno. Não tem em Campo Grande. Um colega do meu pai de um barco, aí foi comprar uma peça e não tinha em Campo Grande. Não tem. Ele abriu a loja. Porque ele não tinha. Aí ele abriu pra ele. E aí tem dia agora. Só que aí que é o embaçado, né? Abre a loja, só que muitas vezes o mercado consumidor daqui é muito pequeno. Aí você não consegue se manter. Esse que é o problema. Aí você traz de fora. Então assim, para ser metrópole, tem que ter muito habitante? Cara, de verdade? Tem. Só que metrópole a gente não define por um número X exato de habitantes. Tá? E aí a região metropolitana é quando você tem as cidades em torno de uma principal. Tudo conectada. Por exemplo, você pega aqui a região de Curitiba. Região metropolitana de Curitiba. Tem um monte de cidade em volta de Curitiba. Você nem sabe onde você está mais. É Curitiba? Não é Curitiba. Você não é dali? Você pega São Paulo. A grande São Paulo, Rio de Janeiro. Você troca de município sem saber. Você está na avenida aqui, velho. Pô, tô indo. É uma mancha urbana só. Você mudou de município, você nem sabe. Mas mudou. Bom,